Nós vamos falar agora sobre o projeto da caminhada em áudio geolocalizada no Centro Histórico aqui de Blumenau com a Laura Mello, que está aqui com a gente. Oi, Laura, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Oi, muito obrigada pelo convite. O que é essa caminhada em áudio geolocalizada? Então, quando você baixa um aplicativo que chama Echoes, como em inglês a palavra Echoes, né? O aplicativo te localiza. Então você vê o mapa de onde você está ali na região histórica de Blumenau e vários círculos em cima do mapa. Aí você vai andando e o aplicativo te localiza, e quando você entra dentro de um círculo, você ouve pistas de áudio. Então, você vai ouvir nessa caminhada histórica que eu realizei com a Juventude Xocleng, né? Um grupo de jovens, uma associação que já tem há bastante tempo lá na terra indígena Lacalano Xocleng. Uhum. Eles realizaram um workshop, entre eles, de escrita criativa, e redigiram textos e fizeram as locuções. E a parte blumenauense que tem a ver com o contato entre os imigrantes e os indígenas Lacalano Xocleng, eu pesquisei aqui no Arquivo Histórico José Félix Ferreira. Então, a gente tem aqui a autoria de Cosiclã Sanara Cricri Rodrigues, João Voia e Samara Vachum Kamlen, os 3 redatores indígenas da terra Lacalano Xocleng. E eles contam, então, o que se conta entre eles a versão indígena desse contato. Então, eu confronto isso com as versões alemãs, as versões que saíram nos jornais, como Blumenauer Zeitung, Der Urwaldsbote, que falam da pacificação indígena, sendo que, na verdade, existiram tropas de extermínio indígena contratadas por forças do Estado catarinense na época, não é? Uhum. Enfim, então... Então é esse contato entre a comunidade indígena que existia por aqui, sim, e os imigrantes que foram chegando. Sim, exatamente. Então eles contam... eu acho impressionante como essas pessoas sobreviveram até hoje, como esse grupo ainda está aqui contando sua história e sendo muito ativo na política, e como eles... a maneira de negociar, a maneira de conversar, a cultura de sentar e contar histórias. Então, os jovens contam as histórias que os avós contaram, e assim foram passando de geração em geração, porque existe uma ideia errada de que não existe registros e tal sobre a história do lado indígena, mas isso não é verdade, porque eu, com a minha pesquisa feita de longe, encontrei na internet muitos artigos escritos por autores indígenas, por vários cursos que existem hoje em dia, né, em universidades, teses dissertações de mestrado ou TCCs, que contam essas histórias e tem muitos detalhes. Muitos registros e muito material. Para quem quiser pesquisar, existe muita informação, sim, sobre a versão indígena desse contato. Laura, só para a gente entender, então, você baixa um aplicativo no seu celular. Uhum. Como é que é o nome do aplicativo? Echoes. Echoes. Eu te mostro aqui, se você quiser. Baixa esse aplicativo no celular, o aplicativo Echoes. E aí uma caminhada pelo Centro Histórico de Blumenau, o aplicativo vai te contando esses fatos históricos, conforme você for passando por esses locais. Exatamente. É como se fosse quando você vai no museu que tem esse audio guide. É um audio guide em espaço público, na verdade. Você baixa o aplicativo e inicia a caminhada, e daí você só precisa caminhar e encontrar... E ele vai te orientando e te informando. Isso, você vai vendo onde você está, você vai vendo onde você tem que ir, e aí quando você chega nesse ponto, o áudio dispara
e você ouve daí vários capítulos, são 20 capítulos. 20 capítulos. 20 capítulos e você pode andar em volta do Museu da Cerveja, ali começando na beira do rio, quando você passa o Museu da Cerveja a pé. Que antigamente era o porto, né? Exatamente, por isso que é o Era a chegada de todos por ali. Exatamente, foi a chegar o momento inicial do contato, digamos assim. Então começa ali pelo museu, nos fundos do Museu da Cerveja. Isso, ali. Embaixo do Museu da Cerveja, na beira do rio. Aí você sobe ali na pracinha, tem vários pontos ali na ponte, é tudo em volta também da Fundação Cultural. Dentro do Museu dos Gatos ali também tem. Sim, também tem um áudio de... Ali onde era também a casa do Dr. Blumenau, que hoje não tem, que hoje só tem uma placa, né? E mais para frente, lá na igreja luterana, lá também tem no cemitério, praticamente perto do túmulo do Hugo Gensch, que foi esse médico que adotou uma indígena chamada Cosiclã, e apresentou até um trabalho sobre, digamos, né, a civilização, entre aspas. E, enfim, existiam naquela época essas duas possibilidades para os indígenas: ou eles eram exterminados, ou a cultura deles era exterminada e eles sobreviveram. Né? Então essa caminhada histórica, né, que traz em áudio um monte de fatos históricos da chegada dos alemães aqui em Blumenau com a comunidade indígena que vivia aqui. Você começa ali pela beira do rio Itajaí-Açu, nos fundos do Museu da Cerveja, vai caminhando e vai terminar no cemitério da Igreja Evangélica Luterana ali. Sim, sim. E você pode... os fatos históricos também são fatos históricos referentes à política nacional, né? Por exemplo, a Lei de Terras também é um fator que influenciou muito a situação, porque desde a Lei de Terras o Brasil foi vendido em grandes glebas, em grandes propriedades. A gente tem essa estrutura até hoje, de poucas pessoas possuindo muitas terras. Então, isso também influenciou a maneira como se estabeleceram as pessoas aqui, tanto em Santa Catarina como em todos os lugares. E também a política de embranquecimento do Brasil, né? Porque depois da declaração, depois da abolição da escravatura, o Brasil precisava, o Brasil queria, não precisava, assim, queria, não queria que a população fosse negra, né? Como que a maioria das pessoas que estavam aqui, na verdade, eram os escravizados. Então, existia essa política e também isso afetou os indígenas também. Certo. Como é que foram as escolhas desses locais, né? E como é que a história se encaixa com esses locais? Bom, você tem aqui, hoje em dia, você tem o Arquivo Histórico, toda essa região histórica, o Centro Histórico de Blumenau, que é perto de um rio, né? Então, a gente também tem a conexão com a história da barragem, hoje em dia, que vocês até estavam falando aqui no rádio há pouco tempo, a história da situação da barragem, perto de um rio, a questão das enchentes também, que praticamente é um pouco difícil de entender por que a cidade foi fundada aqui nesse lugar, que era conhecido dos indígenas que estavam aqui, que era um lugar que enchia. Você também tem o porto, né, como a gente já falou, e aí, ontem, a gente teve um encontro muito especial com as lideranças indígenas aqui da aldeia urbana de Blumenau, e eles me contaram que existiam ocas lá em cima, onde é no Morro do Frozen, e daí já tem essas histórias de eles verem, observarem as pessoas chegando nesse porto. Então, a região toda aqui, ela é toda cheia, essa região do Centro Histórico, ela é toda cheia dessa história de contatos. Então, mais assim, para as pessoas estarem lá no lugar e tentarem fazer uma conexão temporal de 200 anos atrás, de como teria sido, como foi essa história para quem morava aqui antes de chegarem todos os imigrantes, né? É verdade. E são descobertas interessantes?
Nossa, claro, porque quando eu comecei, na verdade, essa pesquisa foi um acaso, né? Porque eu comecei a pesquisa quando eu estava em Istambul, porque eu descobri o túmulo do... Eu estava em Istambul, numa residência artística, e nesse terreno onde eu estava, era o terreno onde mora a residência de verão, digamos, do embaixador alemão lá, e é um terreno bem grande, e tem uma floresta e tem um cemitério, digamos, um cemitério onde estão enterrados muitos soldados alemães. Na época, o Pedro Blumenau, que é o filho do Dr. Blumenau, ele era engenheiro de Minas, ele estava trabalhando para o governo alemão no Oriente Médio, buscando matérias-primas, minérios, porque estava começando a Primeira Guerra Mundial, então a Alemanha estava procurando matérias-primas em todos os lugares, né? Que não existia mais na Europa, eles estavam procurando em outros lugares. E o Pedro Blumenau estava lá. Aí eu comecei a pesquisar sobre o Pedro Blumenau e a época em que última vez que ele veio para Blumenau, que foi em 1911, que ele doou daí para a cidade esse terreno do Frozen, esse morro do Frozen. E me deparei, então, coincidentemente, assim, por acaso, com toda essa história indígena. E eu pensei, eu cresci em Blumenau, eu fiz aqui até o penúltimo ano do ensino médio e nunca soube nada sobre a existência dessas pessoas, esses meus vizinhos, com uma outra cultura tão rica e tão sábia. E eu pensei, nossa, eu preciso contar essa história para as pessoas, né? Então, a seleção do material e dos fatos foi também junto com os participantes indígenas da Juventude Xoklenc. Sim, e muito bacana, muito interessante. Então, para você que quer conhecer, faça a caminhada, né? Começa ali pelos fundos do Museu da Cerveja, no Rio Itajaí-Açu, onde antigamente funcionava o porto, que era o início de tudo, era por ali. E ali, então, baixa o aplicativo Echoes. Eu vou soletrar. ECHOES. E o ícone é uma espiralzinha. Uhum. Branca, um fundo preto. Então, aplicativo Echoes no seu celular, aí você vai fazer a caminhada, né? E os áudios vão aparecendo conforme você vai para cada... Como é uma geolocalização, ele vai te induzindo nessa caminhada para todos os pontos em que você vai ouvindo todas as histórias de cada ponto desse, né? Que passa a ser uma referência para esses fatos históricos. E que conclusão que você tirou de todo esse trabalho? Olha, mais do que uma conclusão, para mim foram... Se é que tem uma conclusão. Né? Mais do que uma conclusão, foi muito mais o contato daí. Acabou comigo. Eu tive contato com essa cultura, que é a minha vizinha, que tem um potencial enorme de troca. Eu acho que a gente pode aprender muito, tanto um com os outros, e também essa possibilidade de diálogo que existe. E eu convido, assim, todos a entrarem no Instagram do projeto @Intangible Sound of Contact, com underscore entre as palavras. E lá tem todas as informações, e eu acho que é enriquecedor para todo mundo entrar em contato com essa cultura e conhecer os nossos vizinhos da Clanô Xoklenc, que são nossos vizinhos, afinal de contas, estão aqui dentro do nosso estado. Então tá certo. Aplicativo Echoes, caminhada com áudio geolocalizada no Centro Histórico de Blumenau, que traz toda uma contagem de uma história. Essa história é o contato entre os imigrantes alemães e os indígenas Xoklenc, que viviam aqui na época em que esses imigrantes chegaram para a colonização do município, que é a história que a gente conhece, né? Mas a região já era colonizada bem antes.
Obrigado pela tua participação, Laura. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Laura Mello conversou com a gente sobre esse projeto da caminhada em áudio geolocalizada no Centro Histórico aqui de Blumenau.